Bom dia, amigos. Hoje nós vamos dar continuidade ao Evangelho dos Trabalhadores da Última Hora, lendo o item 4, Missão dos Espíritas. É uma mensagem trazida para todos nós numa reflexão de Erasto, que foi o anjo da guarda do médium, Paris, 1863. Não escutais já o ruído da tempestade que há de arrebatar o velho mundo e abismar no nada o conjunto das iniquidades terrenas? Ah, bendizei, ó Senhor, vós que haveis posto a vossa fé na sua soberana justiça, e que novos apóstolos da crença revelada pelas proféticas vozes superiores, ides pregar o novo dogma da reencarnação e da elevação dos espíritos, conforme tenha corrompido, bem ou mal, suas missões e suportado suas provas terrestres. Não mais vos assusteis. As línguas de fogo estão sobre as vossas cabeças. Ó verdadeiros adeptos do Espiritismo, sois os escolhidos de Deus. Ide, ide pregai a palavra divina. É chegada a hora em que deveis sacrificar a sua propagação, os vossos hábitos, os vossos trabalhos, as vossas ocupações fúteis. Ide e pregai. Convosco estão os espíritos elevados. Certamente falareis às criaturas que não quererão escutar a voz de Deus, porque essa voz as exorta incessantemente à abnegação. Pregareis o desinteresse aos avaros, a abstinência aos dissolutos, a mansidão aos tiranos domésticos como aos déspotas. Palavras perdidas, eu sei, mas não importa. Face mister regueis com vosso suores o terreno onde tendes de semear, porquanto ele não frutificará e não produzirá, senão sob os reiterados golpes da enxada e da charrua evangélica. Ide e pregai. Ó vós, homens de boa fé, conscientes da vossa inferioridade em face dos mundos disseminados pelo infinito, lançai-vos em cruzada contra a injustiça e a iniquidade. Ide e proscrevei esse culto do bezerro de ouro, que cada dia mais se alastra. Ide, Deus vos guia. Homens simples e ignorantes, vossas línguas se soltarão, e falareis como nenhum orador fala. Ide pregai, que as populações atentas recolherão ditosas vossas palavras de consolação, de fraternidade, de esperança e de paz. Que importam as emboscadas que vos armem pelo caminho? Somente lobos caem em armadilhas para lobo, porquanto o pastor saberá defender suas ovelhas das fogueiras imoladoras. Ide, homens, que grandes diante de Deus, mais ditosos do que Tomé credes, sem fazerdes questão de ver e aceitas os fatos da mediunidade, mesmo quando não tenhais conseguido obtê-los por vós mesmos. Ide, o Espírito de Deus vos conduz. Nós vamos elevar o nosso pensamento até Jesus, rogando os nossos benfeitores que nos ilumine, que nos ampare, que traga para todos nós as vibrações amigas que possam nos sustentar nesta hora de testemunho de amor e fé. Senhor, que este sol da verdade trazido por Jesus possa iluminar as nossas mentes, aclarando as nossas consciências, a fim de que todos nós sintamos a responsabilidade de nos sentirmos como filhos de Deus, espíritos e espíritas cristãos. Que os benfeitores amigos nos amparem hoje e sempre, que assim seja.
Queridos amigos, nós estamos diante de uma mensagem extremamente importante, trazida por um espírito Erasto, que teve um olhar bem próximo de Jesus para trazer para nós qual seria a nossa missão. E é preciso que a gente pergunte a nós mesmos: será que nós somos espíritas? Qual é a nossa missão? Ou nós somos apenas espíritas cristãos? Eis aí uma grande reflexão em relação àquilo que os espíritos estão nos trazendo. De que forma eu vou me considerar como este espírita que vim para trazer esperança àqueles que convivem conosco? É preciso que a gente entenda todos os dias e todas as horas que ser espírita é ter responsabilidade diante do Evangelho de Jesus. Então, muitas vezes, nós não percebemos o valor que este Consolador nos traz. É preciso que a gente cresça com esse entendimento de que todos nós estamos na vinha do Senhor, para que a gente possa sentir que os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos, porque muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. O que quer dizer isso? Muitos dizem espíritas, mas poucos são os espíritas cristãos que dedicam com amor, que exemplificam, que têm um pensamento transparente em relação àquilo que a bondade e a misericórdia divina se faz em favor de todos nós. Queridos amigos, é preciso que a gente compreenda, uma vez por todas, o que nós vimos fazer enquanto espíritos e espíritas que somos. De que forma nós estamos agasalhando todo esse conhecimento dentro do nosso contexto mental? Porque não adianta falar que nós somos os trabalhadores da última hora se nós não compreendemos qual é a nossa missão. E aqui o Evangelho nos chama a atenção de uma forma que para nós hoje não é mais como era antigamente. Não escutais já o ruído da tempestade que há de arrebatar o velho mundo e abismar no nado o conjunto das iniquidades terrenas? Todos nós estamos vivendo essa tempestade, estamos com guerra, estamos com tantas desarmonias, estamos com tantos acidentes, estamos vivendo momentos que precisamos entender que é um chamamento divino para que os nossos olhos voltem para o verdadeiro sentido da vida. Então, o que nós devemos fazer? E aí ele nos diz assim: bendizei do Senhor, vós que haveis posto a vossa fé na sua soberana justiça. Nós precisamos ter uma fé robusta. Nós precisamos não mais assustar, porque nós sabemos que todos nós que fomos escolhidos por Deus para reencarnarmos nesta hora, nosso trabalho, nossa missão seria de falar, de esclarecer a palavra divina, de vivenciarmos os ensinamentos que o Cristo veio nos ensinar. Nós estamos num momento especialíssimo de nossa vida. Então, nós que somos chamados de espíritas, precisamos compreender o que são os bons espíritas. E o espírita, para que ele possa desenvolver a prática da doutrina espírita, ele precisa ter dentro de si conhecimento. E quais são as características essenciais deste conhecimento, como a fidelidade, a responsabilidade, a dedicação, a realização do bem. Então, essas são as características que nós vamos ver de um espírita que tem consciência
do que ele veio fazer. Então, todos os dias nós temos que render essa prática de amor a Deus, porque nós vamos começando a tomar consciência do que viemos fazer. Então, todos nós sabemos que a humanidade constitui uma só família, todos somos filhos, irmãos, filhos de um mesmo Pai. E é por isso que todos nós precisamos desenvolver em nós a boa fé. Então, a boa fé é uma fé consistente, e nós temos consciência também da nossa pequenez, da nossa inferioridade, mas nós temos outros mundos que nos aguardam. E Jesus nos diz: há muitas moradas na casa do meu Pai. Então, o que nós temos que fazer? Combater a injustiça, a iniquidade. Isso é uma situação que nós estamos sendo arrastada pelas próprias leis humanas que estamos vivendo. E aí, quando ele diz: ide e proscrevei esse culto do bezerro de ouro, que cada dia mais se alastra, é aquilo que nós cultivamos do materialismo, das ilusões. Quem nos guia não é bezerro de ouro, não é César, não é o mundo grosseiro da matéria, mas é Deus que nos guia, são as suas leis que nos tornam seres melhores, nos tira desse estado de ignorância. Amigos, sejam simples, amorosos, fraternos, para que as línguas divinas possam nos permitir falar a verdade, sermos intuídos. Por isso que o Evangelho nos convida: ide pregai, que as populações atentas recolherão de todas as vossas palavras de consolação, de fraternidade, de esperança e de paz. Queridos amigos, nunca tivemos um momento em que as mentes precisam tanto das palavras de consolação, de esclarecimento, de amparo. Nós precisamos respeitar todos os momentos da nossa vida para dedicarmos ao bem. Respeitar o corpo, nós estamos vendo hoje uma violação ao corpo de toda sorte. O que é o corpo, meus amigos? Esse corpo de carne é um santuário vivo que nós precisamos aprender a sublimar e não a desgastar, e não a querer buscar recursos de artificialismo pela beleza. Tomemos cuidado com esse tempo que temos gasto. Nós precisamos entender que o nosso corpo é o vaso divino, é esse santuário que, por meio dele, eu relaciono com o outro, eu troco com o outro. E aí nós vamos ver que nós estamos cada dia mais caindo nas emboscadas dos homens, nas emboscadas do materialismo, dessa situação que nos facilita tanto e que nós muitas vezes perdemos o sentido da vida. E aí ele vai nos mostrar, Erasto nos mostra no Evangelho uma frase que me chama muita atenção: que importam as emboscadas que vos armem pelo caminho? Somente lobos caem em armadilhas para lobos, porquanto o pastor saberá defender suas ovelhas das fogueiras imoladoras. Tenhamos cuidado, amigos. Não caiamos nas ilusões dos homens. Todos nós passamos por grandes testemunhos de dor, de prova. É preciso crer e não repetir a postura de Tomé, que para crer ele precisava ver, tocar. Quantos de nós trazemos a mediunidade que pode auxiliar? Fico pensando se Francisco Cândido Xavier, com toda esta missão que ele trouxe, esse compromisso, esse amor, as suas conquistas, se ele tivesse se distraído pelo mundo. Mas o espírito, quando ele tem bagagem, quando ele tem compromisso divino, ele se dedica. Quantas obras, quantas lições, quanto a sua mediunidade nos auxiliou.
A nossa mediunidade, por mais singela que possa, ela nos intui, ela nos ajuda, ela nos resguarda. Então, é preciso que nós, enquanto espíritos, compreendamos a nossa evolução e não exigir dos outros qualidades perfeitas que eles ainda não possuem. Nós também não possuímos. Aceita sem revoltas, dificuldades, irmãos. Todos nós estamos passando por provações, mas essas provações vão nos trazer situações melhores. É para ajustar o nosso pensamento com as leis de Deus. É para que nós curvemos diante das boas obras. Quantos pensamentos conturbados. E aí o Evangelho nos disse: avante, falange imponente, pela tua fé somos nós espíritas cristãos, nós que temos que lutar para dissolver as brumas que muitas vezes nos entorpecem. A fé é a virtude que desloca a montanha, disse Jesus. Todavia, mais pesada do que as maiores montanhas, jazem depositada nos corações do homem a impureza de todos os vícios que derivam da impureza. Então, nós temos que ter coragem para remover essas montanhas, remover essas impurezas. Pede esforço, pede compreensão, pede amor. Então, nós temos que nos empenharmos para o nosso aprimoramento individual e ter a certeza de que tudo melhora em torno de tudo aquilo que nós fizermos para melhorar cada dia a nossa forma de pensar e de sentir. Nós precisamos estimar de forma assim muito primorosa o valor do lar, o valor da profissão, para que nessas atividades nós possamos criar um alicerce que estrutura a nossa fé. No trabalho, no lar, estão os espíritos que poderão nos auxiliar. E outra recomendação que faço para o espírita desta hora, em que estamos sendo convidados a pôr a mão no arado, a mão na charrua, a trabalhar e de agradecer a Deus a gloriosa tarefa que vos confiou. Mas atenção entre os chamados para o Espiritismo. Muitos se transviaram. Reparai, pois, vosso caminho e segui a verdade. Nós precisamos entender que Erasto, nessa preocupação dessa mensagem, ele põe uma observação. Se entre os chamados para o Espiritismo muitos se transviaram, quais os sinais pelos quais reconheceremos os que se acham no bom caminho? É uma pergunta que ele faz. Reconhecê-los-ei pelos princípios da verdadeira caridade que eles ensinarão e praticarão. Reconhecê-los-ei pelo número de aflitos que levam consolo. Reconhecê-los-ei pelo seu amor ao próximo, pela sua abnegação, pelo seu desinteresse pessoal. Reconhecê-los-ei finalmente pelo triunfo de seus princípios, porque Deus quer o triunfo de sua lei. Os que seguem sua lei, esses são os escolhidos. E ele lhes dará a vitória, mas ele destruirá aqueles que falseiam o espírito dessa lei e fazem dela degrau para contentar sua vaidade e sua ambição. Reflitamos nisso, sim, amigos, e que nós possamos desenvolver cada dia mais a tolerância para que nós possamos evitar os nossos excessos. Simplifiquemos quanto possível a nossa própria existência. Que Deus nos abençoe e que nesta hora em que recolhidos estamos, Jesus, refletindo nas lições para que sejamos bons espíritas, nós te pedimos com toda a nossa convicção de fé, fluidifique as nossas águas, transmita o paz de Jesus, modificando os nossos pensamentos, retirando de nós as ideias contrárias ao bem. Jesus, que o seu amor nos agasalhe. E nós te pedimos,
Olhai pelos familiares que mais necessitam. Olhai pelos doentes, por aqueles que encontram nos hospitais. Jesus, que a sua misericórdia se faça em favor de todos nós. Que a paz e a alegria esteja no coração de todos. Receba com carinho as vibrações do Grupo Espírita Esperança e Caridade, Colégio Allan Kardec.